demonstrando a racionalidade da constante π em modelos matemáticos no GeoGebra cartesiano, isométrico e polar. Autor Clóvis Rocha Sampaio Júnior. Embarque em uma jornada matemática fascinante através do universo infinito do círculo trigonométrico racional periódico. Este artigo revela modelos matemáticos inovadores que iluminam os cálculos complexos e as relações intrincadas que definem este domínio. Com o poderoso software GeoGebra, mergulhamos nos planos cartesiano, isométrico e polar, concentrando-nos no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico para desvendar as funções das identidades trigonométricas. E a aventura não para por aí, os mesmos cálculos são aplicados aos outros quadrantes, expandindo nosso entendimento. O coração desta exploração é a relação entre os perímetros das circunferências e seus diâmetros, bem como os ângulos, medidos em radianos, das circunferências. No centro de tudo isso está a constante matemática π, a mais antiga e universal de todas. A π está envolvida em tudo, desde simetrias circulares até trajetórias de estrelas e planetas, propagação de campos eletromagnéticos e relações entre círculos e esferas. Embora possamos obter aproximações computacionais para o valor de π, a busca para determiná-lo exatamente com régua e compasso é um desafio que intriga matemáticos há séculos. Mas não se desespere. As demonstrações realizadas no GeoGebra, por meio de modelos matemáticos nos planos cartesiano, isométrico e polar, exploram as relações e proporções com valores racionais e periódicos, incluindo as infinitas somas e divisões associadas à constante π. Chegamos mais perto de compreender a natureza de π. Embora π seja tradicionalmente conhecido como um número irracional, nossa abordagem inovadora sugere uma nova perspectiva sobre sua racionalidade. Implicações da matemática e programação binária. Esta descoberta não apenas desafia a compreensão tradicional de π e das raízes quadradas, mas também tem o potencial de transformar a programação binária, oferecendo novas maneiras de representar e calcular esses valores fundamentais. A racionalidade de π e das raízes quadradas pode abrir portas para avanços significativos em diversas áreas, desde a teoria dos números até a computação. O número π, esse π, é uma das constantes mais conhecidas e importantes da matemática. Vamos explorar alguns aspectos fascinantes sobre ele. Definição e significado. O número π é a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. História e aproximações. A busca por aproximações para o valor de π começou há muitos. A racionalidade das raízes quadradas e o número π. Vamos expandir ainda mais a discussão sobre a racionalidade das raízes quadradas e o número π, considerando os elementos apresentados anteriormente. Para isso, vamos explorar a relação entre os números reais, as frações e os decimais periódicos infinitos. Racionalidade das raízes quadradas. O autor demonstrou que a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3 são racionais periódicas infinitas. Vamos analisar isso com mais detalhes. A raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41213566237. Essa sequência decimal se repete periodicamente, mas é infinita e possui um padrão fixo. P igual 1.41413562350.997.150.363.856. Q igual 07071076818657099857518928. O resultado desta fração é igual a 2. Descobrindo e revelando que as raízes quadradas são racionais e periódicas. No entanto, posso afirmar de que t e b não têm fatores comuns. Portanto, a raiz quadrada de 2 pode ser expressa como uma fração, tornando-a racional periódica infinita. Conforme a fração apresentada no artigo científico esperando sua ratificação pela comunidade matemática. A busca por aproximações mais precisas de π continua a ser um desafio matemático.
Essas descobertas revolucionaram a matemática e continuam a inspirar pesquisadores em todo o mundo. Estrela brilhante. Portanto, a hipotenusa pode ser expressa como uma fração de números reais e decimais periódicos infinitos conforme as frações apresentadas pelo autor, revelando que a raiz quadrada de 2 e 3 são racionais periódicas infinitas. As demonstrações dos modelos matemáticos cartesianos, isométricos e polares, com cálculos racionais infinitamente periódicos, são um testemunho do poder e da versatilidade da matemática. Estes modelos e cálculos podem ser aplicados em todas as ciências, demonstrando a universalidade da matemática. A física, em particular, se beneficia enormemente dessas descobertas. Desde a mecânica quântica até a astrofísica, a constante π desempenha um papel crucial. A astronomia, com sua dependência de corpos celestes esféricos e movimentos orbitais, também se beneficia enormemente da constante π. As descobertas relacionadas a π têm e continuarão a ter um impacto profundo em todas as ciências. A beleza e o mistério de π certamente continuarão a inspirar descobertas e inovações futuras. Clóvis Rocha Sampaio Júnior